Que a graça, a paz e a bondade de Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos começar agora aqui a nossa aula de pedagogia cristã. Estamos trabalhando este livro aqui, O Maquiavel Pedagogo, tá bem? E hoje nós vamos para esse tema que é sobre a psicologia da deseducação. Então, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje, a psicologia da deseducação. Aqui no capítulo 2, o Pascal Bernardin, ele coloca o título de A Aplicação da Psicologia Social na Educação. Educar e formar. Aí vem o título do livro, tá bem? Educar e Formar. Foi publicado em 1989 por Jean-Marc Montiel, professor de psicologia na Universidade de Clermont-Ferrand, onde dirige o Laboratório de Psicologia Social. Sua obra busca propor aos docentes, aos educadores, aos responsáveis pela formação, algumas orientações para a ação e aos estudantes e pesquisadores em ciências sociais humanas uma fonte de informação útil, entre aspas. O objeto de tal trabalho consiste, portanto, na educação, e nele podemos encontrar como proveito para a nossa investigação as técnicas expostas no capítulo anterior. Desde a aula passada, nós estamos trabalhando sobre a questão do uso de técnicas de manipulação para poder desorientar a educação das pessoas. Pessoas desorientadas na educação vão levar isso aí para a vida inteira e vão transmitir para outras pessoas. Na aula passada, tivemos um pouco de polêmica aqui por causa da inserção da temática da sexualidade, da sexualização das crianças. E hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre essa questão da psicologia da deseducação. Bom, as pessoas, elas têm a sua psique. Psique aqui é um sinônimo para as suas faculdades emocionais, tá bem? Intelectuais e toda essa gama, sabe, de pensamentos, de sentimentos e de consciência também. Você tem a sua psique. E essa psique, ela vai passar por uma formação. Vamos formar a psicologia das nossas crianças. O adulto que a gente quer lá na ponta, a gente tem que começar a trabalhar ele agora. E para isso, nós vamos aí oferecer uma educação que é uma educação formativa e uma educação informativa. E uma terceira, que é uma desinformativa, psicologizada. Essa aí é danosa, ela é altamente perigosa. Existe um padrão de educação para as elites, meus irmãos, para as aristocracias. Você vai perceber isso aí, você percebe pela própria história da educação e pela própria fenomenalidade da educação. O rico, aquele que tem patrimônio, aquele que tem capital, aquele que tem cacife, esse daí, ele vai manter a hegemonia das suas riquezas. Como? Cuidando da educação dos seus filhos. É uma educação aristocrática. É uma educação liberal. Aí você fala, mas o que é uma educação liberal? É uma educação onde o menino e a menina dos nossos dias, ele vai se tornar um empresário mesmo. Ele vai se tornar um empreendedor mesmo. Ele vai se tornar um multimilionário também. Alguém que vai tomar conta das riquezas da família, do patrimônio da família e do nome da família. E esse modelo de educação que existe ali para a elite, para a aristocracia, é propriedade exclusiva deles. Pagam caro, mantêm as faculdades, universidades, laboratórios de pesquisas, preceptores, educadores, todos eles amarrados com o ideal da própria aristocracia. Então é uma educação formal. Nessa educação formal, a criança ela é formatada. A psicologia que é aplicada ali
É uma psicologia que vai gerar o novo dono do mundo, os senhores do mundo. Afinal de contas, o rico tem a preocupação em ganhar mais dinheiro e não perder aquilo que tem. E do dia para a noite tem uma disputa muito grande entre o mundo dos miliardários. Nós que estamos aqui no dia a dia dizendo, oh, se torne membro do canal, sabe? Nos ajude, dê um like. Nós que estamos aqui no dia a dia preocupados, opa, daqui a pouco eu vou parar um pouquinho para comer uma pizza, sabe? Nós que temos essa preocupação nem tem ideia de que é um miliardário engolindo outro miliardário, um bilhardário engolindo outro bilhardário. É uma disputa não de foices, não de facão, é uma disputa de mísseis. É uma disputa por domínio da tecnologia, por domínio das jazidas de petróleo. Territórios inteiros. Você imagina uma pessoa dizer o seguinte, quanto que custa essa ilha? Não, essa ilha não tem preço. Tem preço sim, porque eu posso pagar. E o cara compra a ilha. Tem um território dentro de uma soberania nacional que é propriedade privada do cara. É um país dele, dentro do país dele. E nesse país privado que ele tem lá dentro da ilha dele, paradisíaca, o cara tem acesso ao mundo submarino. O cara tem submarino que é dele. É dele. Não um submarino. Ele tem uma frota de submarinos. Para ele e para os convivas dele, para que eles possam singrar por debaixo dos oceanos e ir para outras ilhas e fazerem as suas reuniões em abrigos subterrâneos na Antártida. Você acredita num negócio desse? Não, isso aí é muita teoria da conspiração. Não é e não é mesmo. Acredite quem quiser acreditar e desacredite quem quiser desacreditar. Eles têm dinheiro para isso. Eles têm dinheiro. Aliás, não se fala mais nem de capitalismo, nem de metacapitalismo. Já não se fala mais de metacapitalismo. Está se falando de transcapitalismo. É um negócio que está para fora do capitalismo. Ainda aqui, nos dias a dia de escola de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, se fala de capitalismo versus comunismo. Isso aí é um discurso do dia a dia. Os caras estão falando de uma coisa que anarcocapitalista, metacapitalista, transcapitalista, já não se fala mais em dinheiro. Quer dizer, essa educação boba que a gente tem aqui no dia a dia não serve para esse mundo que é um outro mundo que a gente não tem acesso. Não serve, sabe? Não serve. E existe agora uma segunda linha de educação que não é para esses miliardários, sabe? Mas é para a classe média. Também é uma educação formal. Não dá para comprar o dono da faculdade, mas dá para comprar uma cadeira ali e deixar o filho ali. E também é uma educação formal. É uma psicologia para a manutenção da classe média. Nem querem que se fale mais de classe média, mas ainda existe a classe média. E uma terceira linha de educação, meus irmãos, ou de deseducação, aonde nós somos os ratinhos de laboratório. Se tem uma coisa que me irrita em sendo professor de filosofia, é tanta mudança na educação brasileira. É muita mudança no tempo todo, é mudança demais, e nós somos, assim, conduzidos pela cartilha da Unesco, nós somos assistidos de perto pelas metas da Organização Mundial, da ONU, das Nações, o tempo todo, é o Ministério da Educação e Cultura, é a Secretaria da Educação, é o secretário da Educação, e é o tempo todo sendo monitorado, e as coisas mudam o tempo todo dia sai uma oitiva no Diário Oficial, uma incerteza, metodologias que são testadas o tempo todo, e a gente não tá aí, sabe, empurrando a nossa turminha. E tudo isso aí, meus irmãos, por causa que tem um projeto, tá bem? E esse é um projeto, um projeto de poder, isso aí a gente não tem dúvida. São educações diferentes, modelos educacionais diferentes, e o que a gente vai fazer é o que a mulher de Cananéia falou para Jesus: come da migalha que cai da mesa dos seus senhores, a menos que haja, tá bem? Você tome posse da sua autonomia intelectual. De posse da sua autonomia intelectual, você não vai ter nenhum guru, nem o professor Rogério vai ser o seu guru. Nem eu. Estava conversando com um irmão um dia desse aí, ele falou que ele era seguidor do Gran Conato.
Ele era seguidor do Gran Conato, aí ele era seguidor, por um tempo, o outro era seguidor do Malafaia, o outro era seguidor do Caio Fábio, o outro é seguidor do Dias Lopes, aí tem um seguidor que é do Kivitz, Edson René, e aí vai, meu irmão. Você precisa de guru para poder ficar segurando na sua mão. Guru. O professor Rogério não pode ser o seu guru. Não pode. Não adianta trocar de avatar. Isso aí não faz parte do perfil do teólogo de fronteira. Já é teólogo de fronteira porque você chegou com a sua bagagem aqui na fronteira e aqui a gente troca ideias, e aqui a gente troca experiências, e aqui a gente se comunica. Mas daqui a pouco você pega a sua mochila e vaza. E o professor Rogério fica na fronteira e pega outros alfandegários e assim vai. É trânsito livre, tá bem? Não é pedágio, não. A gente tem apoiadores, a gente tem gente que a gente gosta. Temos o Instituto SERD de Educação Formal. Está começando agora, inauguramos agora em setembro do ano passado. Estamos passando um sufoco, meus irmãos. E mais estamos aqui no canal Teólogo de Fronteira, junto com o Instituto SERD, e a gente tem alunos que nós estamos formando, que está conosco aqui no terceiro trimestre. Tem gente que está chegando, tem gente que já abandonou a bagagem e foi para outros ares. E é a verdade, meus irmãos, a verdade que liberta, tá bom? Aí o que acontece? A gente não pode ser guru de ninguém. Agradeço quando uma pessoa ou outra dá um reconhecimento de que a gente tem um pouco de ilustração, mas é só isso mesmo, sabe? É manter a tua autonomia intelectual para que você possa servir melhor a Deus e a igreja aonde você serve a Deus. E aos irmãos que servem a Deus com você na igreja. Como o tema da nossa aula de hoje é sobre psicologia e deseducação, a gente vai pegar aqui alguns pontos que a psicologia da educação trabalha. Primeiro, é a inconformidade. Existe, sabe, um exagero psicodramico, sabe, psicodramático na instituição escola, vamos falar da nossa escola, do dia a dia, que é deixar você sempre desconfortável com você mesmo. Sabia disso? Deixa você neurótico. Você fica neurótico, você fica sempre desconfortável com você mesmo. A sua atitude nunca é suficiente. Sua atitude nunca é a mais conveniente. A sua atitude sempre pode ser melhorada, sempre pode ser questionada, sempre pode ser modificada. Você e eu estamos num oceano de tantas piranhas e pouco boi para tanta piranha, no bom sentido. Sabe a história do boi de piranha? É piranha demais para pouco boi. Você fica numa incerteza muito grande se você é competente, se você é inteligente, se você é sabido, se você tem formação e está formado ou não. Não, eles vão colocar você sempre na corda bamba. E nessa corda bamba, as suas decisões, as suas escolhas, as suas atitudes, sempre é insuficiente. Tanto é que nós temos um programa que é o programa de formação continuada. Veja só, eu passei 3 a 4 anos na faculdade de filosofia. Estudando muito, porque eu tomava conta de igreja, e tomava conta da família, e trabalhava e ainda estudava. Era isso. Estou estudando muito, mas não é suficiente. Está lá o meu diploma, mas depois desse diploma que eu ganhei, ó, que eu conquistei lá na faculdade de filosofia, depois desse aí, tem que ter pós-graduação e especialização, e não basta mesmo, não é suficiente. Por quê? Porque você tem que ter formação continuada para você fazer uma progressão de carreira lá dentro e ter direito a algumas coisas lá dentro. Então você já sabe que existe uma psicologização do fenômeno da educação para que você fique sempre nessa incerteza se você é ou não competente para dar conta do recado, tá bem? E você tem que ir mudando o tempo todo, mudando e moldando o tempo todo. Quando se usa a palavra tradicional, método tradicional, dá uma verdadeira histeria nos meus colegas, nos meus amigos de profissão. Porque você usa o método tradicional, você não pode usar o método tradicional. Quer ver? Deixa
Deixa eu pegar uns livros aqui para vocês. Peguei alguns livros aqui para ver se eu fico bom para dar aula. Bom, eu peguei esse aqui que eu utilizei no trimestre passado. Eram 49, agora são 62 técnicas. Aula nota 10, veja aí. Agora são 62 técnicas, já não é mais 49. Para você dar uma aula nota 10, hein? Tem que mudar. Aí eu peguei um outro livro do Lucchesi, Avaliação da Aprendizagem, componente de ato pedagógico. Estudar um pouquinho. Ó, eita livro bom, hein? Deixa eu ver. Preparando os professores para um mundo em transformação. Foi enviado para nós e, lógico, nós vamos ler, né? E a inovação disruptiva. Inovação disruptiva para aprimorar a educação. Ensino híbrido. Então, eu peguei esses livros aqui, vou estar lendo, tá bem? Ó, os livrinhos, vou colocar aqui, né? Vou estar lendo, para ver se eu aprendo a ensinar a molecada de 13, 14, 15 anos, 16, 17 anos. Porque eu não sei mais ensinar menino de 13 anos. Eu não sei mais ensinar essa molecada nesse tempo pandêmico, pós-pandêmico. Professor, por que essa nota aqui está vermelha? Não sei mais por que essa nota está vermelha. Você foi atrás, você sabe da origem, da causa, do efeito, e sabe? Então é isso, meus irmãos. É todo mundo nessa bolha, tá bem? Nessa bolha psicológica, psicologizante. Você é sempre um incompetente naquilo que você está fazendo. Você se sente assim. Você se sente assim. Tem um segundo ponto aqui, tá bem? Nessa questão da psicologia da deseducação, que é a aplicação das ciências sociais. O que acontece com o conteúdo das ciências sociais? O conteúdo. Porque tem uma palavra que você não pode usar muito na educação, que é a tradicional. Você não pode usar nada que é tradicional, que você está fora. Outra palavra que você não pode usar na educação, que você vai ficar desconfortável, chama-se conteúdo. Vamos chamar você de conteudista. Coloca uma plaquinha na sua cabeça assim, ó, e você faz tem uma vaquinha badalando o sino. Você é um professor conteudista. O que é um professor conteudista? Você não pode ser um professor conteudista. Como assim? Como que você ensina sem colocar conteúdo? Vai na venda e compra uma garrafa de refrigerante, só uma garrafa, cara. E deixa a pessoa imaginar o líquido que ela quiser ali dentro. Porque não pode ter conteúdo. Não, não é que não pode ter conteúdo, você não pode ser conteudista. Vocês terem uma ideia, eu dei aula para um aluno, falando para ele o seguinte, eu quero que você memoriza isso. Ele falou assim, não, isso não usa mais. Eu falei, mas vai usar sim, que eu quero que você use. Se você não usar, eu vou te zerar. Pode zerar, não faz falta, é só uma disciplina a mais, uma a menos mesmo. É isso que ele me respondeu. Quer dizer, aí lá vai você lá para as suas avaliações, não sabendo que o pessoal lá em cima, da elite, a aristocracia e os mega miliardários do mundo, eles fazem isso, eles decoram a coisa toda. Tem que ser conteudista, tem que ser formal, tem que passar pela avaliação, tem que tirar médias competitivas com outros que estão lá em cima, porque senão não se torna o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor empresário, o melhor dono da bola. Ponto. Aí aqui embaixo na base, ficamos nós aqui, sabe, com essa psicologização e esse desbaratinamento. É por isso que aluno meu, tá bem, é aluno que vem para o método formal. Aprende estudando e depois passa pela avaliação, e é lógico que a gente ainda não está apertando os parafusos como deveria ser por causa do vício. Né? Tem bastante vício. Infelizmente, as pessoas elas não estão preparadas para muita coisa. Aí o que acontece?
os nossos teóricos da educação. Quem são os nossos teóricos da educação? Nossos teóricos. Deixa eu ver aqui. Não são todos, tá bem? Não são todos. Vamos lá. Nossos teóricos. Isso aqui é um livrinho que a FEDE deu para nós, tá bem? Então você tem aqui o Celestin Freinet, Froebel, Hegel, o mestre, Gramsci, Durkheim e o Deus do socialismo, Vygotsky. Então são esses caras que a gente vai lá, vai lendo, recebe para ler, lê mais um pouco, para a gente poder se sentir incompetente naquilo que nós estamos fazendo. Bom, e como isso aí se aplica na pedagogia cristã, professor? Depende dos livros que você lê, depende dos autores que você lê, depende da formação que você lê. O que nós temos aí? Nós temos aí uma cristandade que não gosta de estudo, não valoriza o professor, esvaziou as salas de aula, ou os professores são despreparados, e você está aqui fazendo o seu curso de pedagogia cristã, ou no mínimo gastando um pouco de tempo conosco aqui nesses 21 minutos. É para você poder ter uma autonomia intelectual, é isso que nós falamos. Autonomia intelectual. Por quê? Isso se repete na escola bíblica dominical que você ministra, que eu já ministrei bastante na atualidade. Com esse boicote aí, a gente não está dando aula na escola bíblica dominical, mas a escola bíblica dominical ela tem ali a revista da casa publicadora. E dentro daquela revista da casa publicadora, você vai ver os temas repetitivos e o comentarista, que é um donatário da cadeira. Significa, o comentarista é sempre repetitivo. É uma linha editorial? É legítimo, é legítimo. É o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Tá bem? E quando você vai para os seminários? Bem, quando você vai para os seminários, se o seminário ele for denominacional, precisa rezar de acordo com a cartilha. Se ele for interdenominacional e interconfessional, já amplia um pouquinho mais. E se ele for assim, igual o Instituto Serd? Se ele for igual ao Instituto Serd com o professor Rogério de Souza, como que fica? É independente, meu irmão. É independente. Tanto é interconfessional, quanto é interdenominacional, como ele é livre também. É livre. Nós não temos uma convenção acima de nós, não temos um papa para poder nos ditar as normas e nem seguimos um material didático físico mesmo, fixo. A gente estuda o livro e tecemos comentários e abrimos para vocês conversarem conosco aqui também. Essa é a formação que nós oferecemos através do Instituto. Bom, aqui presente está nosso irmão Giovanni, nosso irmão Roberto, dando a paz a todos. José Silva também dando a paz. Estava no culto, né, meu irmão? Vera Oliveira dando uma boa noite. Nosso irmão Luiz Bastos, né? Lembrei do texto de Apocalipse, onde fala que na Babilônia se comercializa almas, o capital humano interior. Babilônia. Feira de Santana, nosso irmão, né? Eu, com meu pai, fico muito desapontado, né, com a educação pública do nosso país, principalmente com o Enem. Tudo manipulação, meus irmãos. Muita manipulação, muita manipulação. Nice Cardoso dando a paz, e a nossa irmã Adriana também dando uma boa noite e a paz. É muita manipulação. Se não é para ser conteudista, que nem eles falam que a gente não pode ser conteudista, por que nós temos livros didáticos que vêm em nossas mãos? Por que tem a cartilha? Um monte de coisa mesmo. Como não ser conteudista? É pra gente ficar louco mesmo, né? Bom, já falei para vocês que eles tornam a gente aqui neurótico com as nossas decisões, a nossa formação nunca é suficiente, e também a valorização que existe na aplicação das ciências sociais para poder dizer o seguinte: nós temos que socializar antes de educar. Vocês acreditam nisso?
que a socialização é mais importante do que a intelectualização das pessoas? O que nós dissemos aqui no canal na semana passada? Que a escola é um educandário mesmo. A escola é para intelectualizar, é para trabalhar o cérebro. E a socialização? Também, mas ela não é a principal. Agora, pegar a socialização e colocar em primeiro lugar. Existe um discurso, que é um discurso assim desde os tempos de Hegel. Eu falei para vocês aqui que tem Hegel. Está aqui o livro dele, ó. Vou pegar aqui. Aqui está o livro dele. Então, Friedrich Hegel. Esse camarada aqui ele vai dizer o seguinte: o indivíduo não é importante. Já começa por aí. O indivíduo não é importante. O que é importante? É a totalidade. É o sistema. O indivíduo é importante enquanto inserido no sistema, a favor do sistema, para fazer a engrenagem rodar. Mas ele não tem uma importância solitária, individual, indivíduo. Por isso que essa educação que a gente recebe nas nossas escolas não valoriza o indivíduo. O que eles valorizam? Eles valorizam a massa, o conjunto da obra. É isto. E a pessoa, o indivíduo, a pessoa, é um número, é um registro, é uma foto amarelada. Isso aí é para apagar o brilhantismo das pessoas enquanto pessoas. O que vale é o coletivo. Aí o que acontece? Nesse mundo que nós vivemos aqui, se fala muito do trabalho em equipe. Na sua empresa não é assim também? Trabalho em equipe. O importante é o resultado da equipe. Lógico que é importante o trabalho da equipe. Você trabalha em equipe, tem gente na sua equipe que trabalha juntamente com você. Não estamos desmerecendo o trabalho em equipe. O problema é diluir a sua personalidade, a sua intelectualidade, o seu valor. Diluir como se fosse pozinho de suco, entendeu? Na água, para que você seja um mingau junto com todo mundo. E aonde está a sua individualidade, a sua exclusividade, o seu projeto? Tem um amigo que ele falava o seguinte: olha, um dia eu vou escrever um livro com o meu nome. Tá bom, por quê? Porque eu quero ser o dono das minhas ideias, pelo menos isso. Você tem que ser o dono da sua ideia, vai lá e assina. Vai lá e coloca o teu nome. Por isso que a gente trabalha aqui no nosso canal o curso de filosofia clínica, para que você não venha aí virar sopinha de letra, meu. Cuidado, precisa virar sopinha de letra, tá bem? Esse negócio de acabar com a sua individualidade é um negócio doentio. Você vai ficar doente desse jeito aí. Porque tem equipe que não te aceita. E tem equipe que você não se encaixa. E tem equipe que não te merece. Às vezes você é maior do que a equipe. E aí, o que você vai fazer? Às vezes você faz parte de uma equipe incompetente. E por que são incompetentes? Porque já viraram sopinha de letras. Aí tem um ou outro espertalhão lá que tem um olho na terra de cego. Aí ele reina. E você que fica engolindo essa história de equipe para lá, equipe para cá, você vai perdendo a sua individualidade, sua personalidade e o seu brilho. Vai lá, faz o seu bom trabalho e faz um bom nome para você. Estou falando enquanto educador, tá bem? Estou falando enquanto pedagogo, gente que trabalha com gente. E isso, inclusive, na igreja também. Tá bom? Porque o que acontece com a equipe, meus irmãos, vou te falar para você. A equipe ela é mediana, tá bom? A equipe vai até meio do caminho. Ela é sempre mediana. A equipe ela se conforma com até a metade do caminho. E de vez em quando você tem um brilho a mais. Um brilho a mais. Vai lá, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deixa eu ver, nós estamos aqui com meia hora de aula, também nossa aula vai até às 9 horas da noite, nossas aulas de pedagogia são um pouco mais curtas, tá bem? E o discurso? O discurso dessa psicologia da deseducação, o discurso é o seguinte, é para que você não tenha ideias fixas sobre coisa nenhuma. É o chamado relativismo epistemológico. Para terminar, o que é relativismo epistêmico ou epistemológico, meus irmãos? O conhecimento é muito raso, o conhecimento é muito líquido. Então, mude de ideia.
Esse é o discurso. Mude de ideia. Você não precisa ficar com a sua ideia fixa para sempre. Tudo bem que tem ideia que você tem que mudar mesmo, né? Você tem que ser inteligente para saber qual ideia mudar e qual ideia manter. Tem que ter essa inteligência. Agora, o que eu estou falando dessa lavagem cerebral, dessa psicologização que eles fazem, da psicologia da deseducação, primeiro é tornar você inconformado com a tua própria formação e com a tua própria carreira. Segundo, é ficar o tempo todo bombardeando para você de que as tuas ideias elas não são absolutas. Se tem frase que eu ouço ouvir que nem um mantra o tempo todo é: eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da verdade, é a minha verdade, eu posso não estar com a razão. Eu ouço aí o tempo todo. Por que a pessoa diz isso daí? Porque a pessoa está mancando, manquitolando com as próprias convicções. Não tem certeza de nada. Não tem certeza nem de que tem dúvida. Ele nem sabe se ele pode duvidar ou não. Mude de ideia. Mude o tempo todo. Pois nós, do Instituto CERT, nós vamos dizer o seguinte: você precisa de uma ideia e desenvolver essa ideia e assinar essa ideia e registrar essa ideia. Até patenteia ela. Faça questão de que todos saibam que a ideia é sua. Se houver necessidade de você fazer ajustes na sua ideia, você vai fazer. Aí eu vou trazer para vocês aqui Platão. Platão, ele fala: o cara, presta atenção, você tem o mundo dos enganos aqui, você tem o mundo da ideia. No mundo da ideia, as coisas não ficam mudando o tempo todo, não. Você vê o que é a falácia deles? Aonde que muda? Muda aqui, ó, no cheiro, muda no gosto, muda no som, muda nas cores. Mas no mundo das ideias, você não fica mudando o tempo todo, não. Isso aí é neurose, isso é paranoia. Fica perambulando entre as ideias, não. Tem uma ideia, desenvolve ela, aperfeiçoa ela e leva esse negócio até o fim. Isso aí é Platão, tá bem? Que é um dos mestres da humanidade. Então, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado, tá bem, com esse projeto de manipulação. Fica aqui a nossa dica para que você tenha autonomia intelectual. Use a tua autonomia intelectual, inclusive, para que você não seja seguidor de professores e gurus da internet, meus irmãos. Inclusive o professor Rogério. Nem quer essa plaquinha, meu irmão. Guru da internet. Não precisa. Desejo que você tenha autonomia intelectual. Anda conosco, pega a tua formação e anda conosco. Até onde lhe for necessário. Mas você tem que ter autonomia para isso aí. Autonomia, por isso que a gente tem aqui a aula de grego. Vai lá e você estuda o grego. Por isso que a gente tem aqui a aula de filosofia cristã. Vai lá e você mesmo examina os dogmas da igreja. Por isso que a gente tem aqui filosofia clínica, para você poder se desintoxicar de um tanto de mito que contaram para vocês. Por isso que a gente tem aqui pedagogia cristã, para você ser um professor que tem autonomia para ensinar. Por isso que a gente tem aqui teologia avançada, para você aprender a pensar a doutrina em vários âmbitos. Então, o professor Rogério é um dos professores do Instituto CERD e tomo conta aqui desse canal e com muita alegria eu venho trazer para vocês aqui um pouco do que a gente sabe. Mas não tem guru, meu, sabe? Guru deve ser lá para o lado do budismo, hinduísmo, shintoísmo ou ismoísmo. Mas o Senhor Jesus ele disse para nós o seguinte: olha, um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. A ninguém chama de pai na terra. Porque só tem um pai, que é Deus. E não fique chamando as pessoas de mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco estou de volta aqui para trazer para vocês a aula de filosofia cristã. Aí nós vamos lá para o livro que escrevi, tá bem? Esse aqui é o livro Filosofia de Fronteira. Livro fininho mesmo, tá? Livro fininho. Daqui a pouco a gente volta para poder falar sobre esse assunto. Paz seja com todos. Comer uma pizza ali.